Então, estamos ao vivo, né? 7 horas, passou uns minutinhos, desculpe aí, nós estávamos nos ajeitando um pouquinho, né, Lud? Os bastidores. Bom, então, para quem nos acompanha pelo Instagram da Lud, o meu nome é Kátia, eu sou nutricionista e trabalho com o foco da desinflamação. E também para quem acompanha a gente pelo Instagram da Catinha, né? Que eu já conheço como Catinha, né, Cá? Eu sou a Lud Fresc, tá? Sou esteticista. Foco na parte da saúde, porque a estética é saúde. Sou casada, tenho 2 crianças e eu e a Kátia nos unimos em prol de uma missão de vida aí, que é transformar a vida das pessoas, né, Ká? Com certeza, Lud, esse é o nosso objetivo, né? A estética é algo que vai trazer um bem-estar, né, para nós, com relação a se manter bem. Mas a saúde é o primeiro lugar, que é o que a gente vai falar um pouquinho aqui com vocês hoje. Com certeza. Tá. E, pessoal, então fiquem até o final com a gente, tá? Porque nós vamos falar um pouquinho como que vai funcionar a nossa parceria, tá? Antes disso, a gente vai fazer um bate-papo aqui sobre algumas informações de estética e nutrição. Isso mesmo. E aí, Cá, na verdade, o que acontece? Hoje, muitas pessoas, elas vivem com o organismo inflamado e nem sabem, né? Sim. Na verdade. Então, assim, como que você poderia falar para as pessoas para que elas conseguirem identificar, né? Se o organismo está inflamado, né? Sintomas, alguma coisa. Porque as pessoas, elas estão muito ou tá muito, né? Ali na atividade física, na alimentação, muito regradinho. Ou parece que também não tem mais meio termo, né? 8 ou 80. Então, Lud, com relação a isso que você comentou, né? Na vida corrida, né? Acaba fazendo com que a gente fique um pouquinho inflamado, né? Mas o que eu quero começar falando com vocês aqui é que a inflamação em si, ela não é ruim, né? Porque a inflamação, ela é importante para o nosso organismo, ela faz parte do nosso sistema de defesa, né? Sim. Tá, então a inflamação aguda, né, ela é benéfica. Tá? Por exemplo, a febre. A febre é um processo inflamatório, Sim. né, que é um processo inflamatório agudo, que é um mecanismo, né, que o nosso corpo tem para lutar contra o vírus da gripe, por exemplo. Sim. Só que essa febre, né, esse processo inflamatório que a gente chama de agudo, ele vai durar por alguns períodos pequeno, algumas horas ou alguns dias, dependendo do estado de saúde da pessoa. Onde que está o problema? O problema é a inflamação crônica. Sim. Tá? Então, o que é a inflamação crônica? A inflamação crônica é aquela que vai demorar dias, meses ou até mesmo anos, né? Então, é esse que é o problema. E essa inflamação crônica, né, ela pode ser uma inflamação crônica subclínica. O que quer dizer isso, né? Que você pode até fazer um acompanhamento no médico, fazer exame de sangue, fazer exame de urina e não dar alterado, né? Os exames laboratoriais, eles podem dar dentro da sua normalidade. Porém, né, o corpo já começa a dar alguns sintomas. Tem um livro que fala, né? Que o título O Corpo Fala, né? Com certeza, e fala, viu? Fala mesmo, fala um dedo duro de primeira. Sim, e a gente, na correria desse dia a dia, né, que corre pra lá, corre pra cá, é casa, é marido, é os filhos, né, a gente às vezes deixa passando batido, né, esses sinais, esses sintomas. Tá? Então eu vou falar um pouquinho com vocês de quais são esses sintomas, né, pra gente poder identificar mais, como que eu vou saber se eu tô inflamada ou não, né? Exatamente. Então, um dos sintomas que a gente pode ter, dor de cabeça constante. Tá? Por quê? Lud, dor, qualquer tipo de dor, não é normal. Não é normal. Então, se você tá sentindo dor e isso pra você já virou até uma coisa comum, né? Que faz tanto tempo que convive com a dor, porém, não é normal, gente. Você tem dor de cabeça, dor em outra parte do corpo, pode ser um sinal de inflamação. O duro é que as pessoas, elas realmente preferem se acostumar com o desconforto, né? Do que buscar a raiz muitas vezes. E o triste também é que às vezes até os próprios médicos acabam, né? Chega lá com dor de cabeça, vou te dar um remedinho. Não é verdade? Lugar de ir mais a fundo e verificar realmente o que está acontecendo. E mesmo porque a dor de cabeça, ela pode ser um sintoma de vários problemas, né? Mas o fato da pessoa estar sentindo dor
Não é normal, né? Então, realmente, os médicos às vezes dão um remedinho pra sarar, melhora ele momentaneamente, mas retorna. Sim. Tá? Mas ela pode ser um sinal de inflamação. É. Tá? Outros sintomas é que tá todo relacionado com o sono. Gente, Lud, sono é muito importante pra nós. Né? Mas o que tem a ver sono com alimentação? Tudo. Tudo a ver. Tudo a ver. Tudo a ver. Por quê? Se a gente não dorme bem, o nosso organismo não se recupera. Né? Então, o intestino não se recupera e o fígado não se recupera. Então, aí a gente tem um problema sério de absorção de nutrientes e metabolizar. Né? Então, precisa dormir, gente. Dormir bem, tá? Não é dormir de qualquer jeito. Então, se você acorda enjoado, com fome, cansado. Olha, eu identificando já os sintomas. Já, mulher de Deus, vamos Acorda participar. com um buraco no estômago, morrendo de fome. Eu estou inflamada. Pode estar inflamada, tá? Desperta entre 2 e 3 horas da manhã, do nada, constantemente. Pode também ser um sinal de inflamação. Dorme parecendo que vai lutar. Não, vira para um lado, vira para o outro, as pernas inquietas, um sono agitado, assim, sabe? Pode ser um sinal de inflamação, tá? Dificuldade de acordar cedo. Essa foi pra você, hein, Cris? Essa foi pro meu marido. Cristiano, precisamos melhorar isso, hein? Tá inflamado, amigo. Então, todas essas alterações relativas ao sono pode ser um sinal de inflamação, tá? Também pensamentos, a pessoa muito acelerada, né? Pensa demais. Nossa, aí tem dificuldade pra dormir porque tá pensando que amanhã eu tenho que fazer isso, aquilo. Tá pensando na semana que vem. Mês que vem já tá virando, aí eu tenho que fazer... Muito Nossa, acelerado. até ansiedade? Até ansiedade. É inflamação, Tatinha? Pode ser inflamação. Meu Deus do céu. Eu só queria fazer uma pergunta. Vai ter vaga pra mim? Vai, com certeza. Então tá bom. Então pode continuar. Porque, olha, Tá eu tô me identificando. Me identificando como inflamada. Ai, meu Deus. Não, tá vendo, gente? Não é porque a gente vai na academia, né? A gente é da estética que a gente não tá inflamada, tá? Todo mundo pode estar inflamado. Sim, com certeza. Eu vou até falar aqui com vocês também. É a pessoa que tem dificuldade de ganhar peso. Nossa, come, não sabe o que tá acontecendo. Pode ser um sinal de inflamação, né? Ou problema com perda de peso, né? Que tá com excesso de gordura corporal. Vai na academia. Os extremos, malha e não sabe. Nossa, gente, não é possível. O que tá acontecendo? Pode ser uma inflamação, né? Que tá dificultando aí o seu processo. Então, é muito sério, né? Não, a gente brinca sério. assim, mas realmente é muito sério. Porque isso vai interferindo em todas as áreas, né? Sim, vai melhorar. Pode interferir no seu humor, né? Então, a pessoa que fica extremamente irritada. Do nada, você não pode falar nada, aquela pavio curto. Não é TPM, pode ser inflamação mesmo. Pode ser inflamação, exatamente. Vocês estão vendo, o negócio é mais sério do que vocês imaginam. Gente, mau humor, ou melancolia, aquela pessoa que tá sempre batida, nossa, sempre tá meio quietinha, borocochô, né? Não sabe o médico já dá um remedinho ali achando que é depressão e pode ser inflamação. Pode ser inflamação, pode ser. A pessoa tem que procurar aí mais a fundo, né? Então, procurar um profissional realmente que tem esse olhar diferenciado, né? Que não se apegue também só nessas referências laboratoriais. É o tal do olhar holístico, né? Quando eu ouvi essa palavra holística, eu achava que era coisas referentes, sei lá, coisas, né? Como que fala, cá? Daquelas coisas de... Terapias integrativas? Não, terapia alternativa. Alternativa, sabe, aquelas coisas. Não é holístico, é você olhar o ser como um todo. Sabia, gente? Eu não sabia disso. Gente, essas coisas que nós estamos falando aqui, né? Isso tudo é autoobservação, tá? Então, nossa, será que eu não tô muito irritada? Será que qualquer coisa eu já perco a paciência? Nossa, parece que eu vivo triste, né? Eu não sei o que tá acontecendo. Não tem energia, não tem disposição. Por mais que tenha dormido, mas parece que não dormiu, não descansou. Acordou atropelado, né? Então, isso tudo pode ser que a gente vai levando numa normalidade, vai considerando como normal,
né, por conta do corre, né, dos dias. Vai lá tomar um energético, acho que tá tudo bem. A gente tem até uns suplementos que vai ajudar a dar um ânimo. Isso é para um próximo, tá, gente? Essa parte eu é já pro tô próximo. ansiosa, né? Tô me antecipando já. Não, mas é um assunto que dá pra explanar bastante também, essa parte de suplementação, né, Cá? Sim. Gente, zumbido no ouvido. Você já teve zumbido no ouvido? Menina, você sabe que eu acho que eu já tive, hein? Zumbido, mas graças a Deus passou. Pode ser um sinal de inflamação. Zumbido no ouvido pode ser um sinal de inflamação do fígado, né? Então, do nada começa a aparecer aquele barulhinho, um zumbidinho, meio chatinho, assim. Nada assim que vai te incomodar, mas é um sinal. Que é você um também sintoma. vai se acostumar com Que isso. vai acostumar, porque não é uma coisa que vai te incomodar a tal ponto que você ir no médico imediato. É uma coisa de você sutil. de atrapalhar o seu trabalho. Você vai, né? Você vai levando. A labirintite. Eu não tenho labirintite, mas a minha tia tem crises terríveis de labirintite, de não conseguir levantar da cama. Isso também não é normal, né? Então pode ser também um processo de inflamação, tá? Um sinal, um sintoma, tá? Uma curiosidade também dos sintomas de inflamação é sede excessiva, né? A gente tem que tomar água? Tem, gente. Mas, na verdade, o maior problema das pessoas é justamente de não beber água. Não, falando nisso, vamos tomar uma golinha, nós trouxemos a nossa garrafinha de então, água aqui. Vamos olhar o gogó, que a gente vai falar um pouquinho ainda, né, Lourdes? Temos ainda Ixi, é pra ficar aberto. uma conversa pela frente. Não, é verdade, gente. E água é algo assim que a gente não pode esperar ficar com sede, tá? Se você sentiu sede e aí você vai tomar água, você já está desidratado. Perfeito. E também uma professora minha da pós disse que quando a gente toma água e fica fazendo, sabe aquela xixizeira? Tem gente que não gosta de ficar tomando água porque fala, daí eu vou ficar no banheiro e não para quando você está no banheiro. É porque você está desidratado ainda. A hora que o seu corpo já estabilizou, já está hidratado, você para com fazer xixi cada 5 minutos, sabe? Então, é umas coisas assim que a gente só vai descobrindo estudando mesmo, né? Com certeza. E conhecimento nunca é demais, né? Não, graças a Deus que o HD, né? Já tá meio que capengando, mas ainda tem espaço. Cabe muito mais informação, mulher, calma. Mas a sede excessiva, gente, então a gente tem que tomar água, né? O pessoal normalmente não tem o hábito de tomar água, que é importantíssimo para manter o funcionamento do organismo, até pra estética, né, Lud? Né? Bom, eu puxo a orelha da mulherada, vocês estão cansados de saber, né, que eu falo pra tomar água, pra hidratar a pele, pra hidratar o organismo, pra quem não quer tomar água do cocô, né, Catinha? Porque quem não toma água de cocô, né, você sabe, né? Sim. Pra quem não tá entendendo que eu tô falando da água do cocô, é porque quando você não ingere água suficiente pro seu organismo funcionar, o seu organismo vai absorver da onde mais tem, e vai ser da onde? Do intestino. Tá bom? Então, se você não quer tomar água de cocô, por favor, tome sua aguinha. Beba sua água, gente, importante. Mas quando você sente sede excessiva, tá bebendo água, nossa, bebe água e parece que continua com sede, também pode ser um sinal de inflamação, tá? Gente, é sério. Gosto amargo na boca. Já sentiu, Lud? Gosto amargo na boca? Não? Que bom. Gosto amargo na boca, não. Gosto de metálico, assim, esquisito. Quando eu tô passando alta frequência, eu sinto, né? Mas fora esse caso. Não. O gosto amargo na boca também pode ser um problema de inflamação do fígado, tá? Então, um sintoma aí do fígado. Fala, não tô bem, dá um gostinho ruim na boca, tá? Então, pra quem tem esse sintoma, fique atento com o fígado, tá? Gente, eu tô com uma colinha aqui, tá? Porque são muita, gente. É muita informação. E sintomas. Então, se eu não pegar minha colinha aqui, eu não vou lembrar de falar tudo com vocês, tá? E eu não posso esquecer de falar nada, porque é tudo muito importante. Às vezes, um sintoma que você tá sentindo e eu não falei, né? Fadiga constante, a gente já comentou, né? Mas alergia. Eu tinha muito problema com alergias. Quem não tem alergia? Mas pode estar relacionado com inflamação. Todo mundo tem algum tipo de alergia, né? Rinite, dermatite, essas alergias de pele, assim, pode ser um processo inflamatório, tá? Então, na verdade, tudo que junto o processo inflamatório com o processo psicológico, emocional, né, Cá?
Porque tudo também vai influenciando, né? Sim, porque quando é na pele, né, Lud, que é a questão de estética aqui, Sim. nos incomoda, Claro. né? Não, então... A pessoa já fica preocupada, né? Fica mais, não, é alguma coisa mais visível, aí ela fica com um olhar um pouquinho mais atento. Sim. Né? Mas qualquer tipo de alergia que você possa ter pode ser um sinal de inflamação. Sim. Infecção de urina, de repetição. Nossa, várias clientes comentam isso daqui, cara. Várias. Infecção, gente, se você tem infecção de urina recorrente, já vive tomando lá remedinho para infecção de urina, você precisa ter um olhar mais atento. Pode ser uma inflamação aí que o seu organismo não está funcionando de uma forma adequada e isso está te causando infecção de urina de repetição. Tá? E é super desagradável, né? Nossa, infecção é horrível. de urina, ainda mais pra gente que é mulher, né? Nossa, misericórdia, gente. É um negócio que... Isso atrapalha a sua rotina. Não tem como você falar, nossa, com infecção de urina tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Aí vem o mau humor junto, né? Aí já juntou vários sintomas. Então, fique atento à mulherada que tem problema aí de infecção de urina, tá? Pode ser sinal de inflamação. Ansiedade, a gente já falou, né? Então, a ansiedade é o sofrimento com o amanhã, né? Então, a gente fica preocupada demais com amanhã, mas às vezes essa ansiedade pode ser aí causada por uma inflamação. Eu nunca imaginei isso, hein, cá? A ansiedade, sinceramente, quando você me falou, eu fiquei impressionada. Eu não imaginei que a ansiedade poderia ser de inflamação. Eu achava já que era realmente algo emocional. Mas você vê como que é incrível, né? Como o corpo, ele tá tudo realmente relacionado. Só para um pouquinho mais a fundo nisso que você está comentando, Lud, a depressão também, tá? Não é um processo de inflamação, mas ela pode ser um problema de deficiência de vitamina B12, gente. Então, a pessoa tá com problema, tô me sentindo triste, tô me sentindo depressiva, ela precisa fazer um acompanhamento com um profissional, sim, né? Mas antes de entrar com uma medicação, que é um processo uma investigação de o que pode estar causando, né, essa depressão. Então, vamos fazer uma investigação. Será? Porque nutricionalmente é facinho de se resolver. É só tomar um suplemento, né? Fazer uma correção simples. Atividade física também, né? Faz toda a diferença, liberação de dopamina, né? Quando a gente faz atividade física, o hormônio da felicidade, né? Então, e dependendo do profissional que a pessoa passa, já entra direto no medicamento. Infelizmente. Tá? Então, ansiedade, o estresse excessivo. Então, assim, a gente vive nessa vida louca, né? Mas extremamente estressado também não é normal. Né? O louco que já acorda querendo... de mal com a vida, né? Não fala nem bom dia pras pessoas. Tá vendo? Você que acorda de mau humor e a pessoa fala bom dia e você responde bom dia só se for pra você, tem alguma inflamação aí. Olha direitinho, né? Presta atenção. Memória ruim. Menina, mas o que tem de gente de memória ruim? Nossa, Gente. Claro que assim, a sobrecarga de informação que a gente tem hoje em dia, né? Também como que é o nome agora, gente? Tá todo mundo? Exposto a essa informação o tempo inteiro, né? Gente, tá vendo? Eu falei do branco. Só porque a gente tava falando de memória, hein? Burnout! Obrigada, Espírito Santo. Mandou a palavra aqui pra mim. O burnout, gente. Tem o burnout também na parada, né? Então, você ter uma memória ruim o tempo inteiro também pode ser um sinalzinho aí de inflamação, tá, gente? Assim como problema com foco. A pessoa não consegue focar naquilo, né? Eu preciso fazer isso aqui hoje, Lud, coloquei como meta pra mim, mas ela não consegue ter um foco no que ela tinha colocado como meta. Tô impressionada, Catinha. Então, tô impressionada. Concentração e foco pode também ser, né, um sinal de inflamação, tá? Parte da alimentação, né, minha gente? Não tinha como não falar. Pessoa compulsão, né? Ela come compulsivamente, ela não está nem com fome fisiologicamente falando, né? Não, é vontade de comer. É vontade de comer, que surge Eu já tive muito isso, vontade de comer. Surge do nada, né? Vem do além, aquela vontade de comer. Aquela pessoa que abre a geladeira e fica procurando, né? Abre a geladeira para pensar. Então, essa compulsão também pode ser um problema com a inflamação, tá? Mesma coisa com descontrole, come demais.
já tá satisfeito, mas continua comendo, né? Continua comendo, não. Enquanto não acabar aqui esse meu impulso, a panela, né? não vai ficar satisfeito. Então pode ser alguma coisinha de inflamação que esteja acontecendo aí com você, tá? Não ganhar o peso, que a gente já tinha comentado, né? Celulite, Celulite, eu não falo nada. Celulite é inflamação pura, gente, pura. E a gravidade da celulite também, que essa retenção, né? É uma inflamação que vira aquela retenção realmente líquida, que, gente, vai ficando um negócio tão crônico que vai progredindo, até virar o lipedema também, né, gente? Que é um caso muito triste, que fica crônico, não tem mais solução, só tem acompanhamento e tratamento. Então, assim, é uma coisa que dá muita dor, assim, as mulheres ficam muito constrangidas, né, de às vezes quer pôr um shorts, quer pôr um biquíni, mas tem aquela celulite pra perna toda. Por isso que é importante tratar na raiz, gente. Vocês atentem sim aos sintomas que a Catinha tá falando, porque esses sintomas aqui, eles podem progredir em algo mais grave posteriormente. Então a gente tem que tratar as coisas na raiz, não fique esperando pra amanhã não, gente. Sim, isso que a Lud falou agora, gente, é, assim, essencial, né? Porque o que a gente faz hoje, né, que a mulherada, né, que eu acredito que a maioria das pessoas que estão nos acompanhando seja mais ou menos em torno da nossa idade, né, Lud? Eu sou novinha. Eu também. Eu vou ficar mais nova amanhã, mas eu também. Depois dos 35, a gente vai voltando, 34, 33. Vai regredindo, né? Claro. Mas, gente, a gente tem que ter um olhar nesse sentido, que o que você faz hoje, quais são as suas atitudes hoje, vai refletir no que você vai ser daqui 5 anos, 10 anos, na sua velhice, né? Então, você vai colher os frutos disso, seja bom ou seja ruim. Né? Então, planta colhe. A gente tem que parar pra pensar aí, o pessoal que passou dos 30, né, tem que pensar no futuro, tá, gente? Porque você pode estar tranquila agora, não pode estar sentindo nada agora, né, Lud? Com certeza. Mas mais pra frente a gente pode ter problemas sérios, assim como o lipedema que a Lud acabou de comentar. E é triste, né, Cá? Porque assim, ó, quem quer chegar, né, lá nos seus 50, 60 anos, todo debilitado, né? Você não conseguir fazer nada, ter disposição pra nada, né? Aí é uma hora de... Não fala que a vida começa aos 40? Então, a vida começa aos 40. Se a gente não cuidar agora, a hora que chegar aos 40, que vai ser a hora que você vai aposentar e vai começar a poder passear e viver a vida, você vai estar como? Cheio de remédio, não conseguindo andar. Gastando tua aposentadoria com remédio. Não. Que tristeza, gente. Não, por favor. Né? Pensa que você vai aposentar um dia. Pra passear. Gente, acne pode ser o sinal de inflamação, principalmente em pessoa adulta. Gente, pessoa adulta não tem acne, tá? Porque adulto não passa por mudanças hormonais igual a fase de adolescente, né? Então, se você tem problema com acne, acompanhe isso, porque pode ser um processo de inflamação, tá? Caspa. Gente, você vai no dermatologista. Caspa. Gente, quem que imaginar que a caspa... Caspa aparecer. Cabeludo. Quem falou que a caspa ia aparecer aqui, gente? A caspa. Caspa. Pode ser um sinal de inflamação. Você vai no dermatologista, passa shampoo de caspa, passa loção no cabelo e faz o tratamento. Faz uma esfoliação pra descamar o resto. E o negócio não melhora. Não, vai, continua e parece que nada surte efeito. Você pode estar inflamada, amiga. Sabe que eu tô achando super assim... Não sei se eu tô preocupada, Cada sintoma que você fala, ou eu lembro de alguém, eu me identifico. Né? Não no caso da caspa agora, mas... Ou eu lembro de alguém, eu me identifico. Se for alguém, você já encaminha aqui pra gente pra fazer parte do protocolo. Não, ela já vai entrar, vai ter que entrar. Vai ter que entrar aqui pra mudar essa situação, hein, Vamos mudar essa realidade. Lud, cabelo branco. Quem quer ter cabelo branco? Fala pra mim. Gente, do céu. Cabelo branco antes dos 30 anos não é normal. Não é hereditário da mãe, da avó, da família. Então, a predisposição genética, ela vai ser um fator importante, sim, né? Mas se você tiver um estilo de vida saudável, então se alimentar bem, fazer prática de exercício, ser uma pessoa... buscar, né, ter uma tranquilidade, que isso tá Catinha, tudo... essa parte tá difícil. Não, tranquilidade, podia vender em potinho no mercado, ó. Iam ganhar milhões. Porque, gente,
você pode ter uma predisposição, né? Se na sua família o pessoal tem a cabecinha mais branquinha, né? Mas antes dos 30 anos não é normal aparecer cabelo branco, tá? E se você tiver bastante, é sinal que você tá muito inflamado, tá? Então, cabelo branco, mulherada, se você tá com problema, desinflama, porque não é normal, tá? E pra quem tem predisposição genética, genética não é sentença, tá? Você pode ter uma predisposição, Sim. mas não necessariamente você vai ter. Se você tiver um estilo de vida saudável, você pode reverter isso. Não, com certeza. Eu acredito muito nisso e isso aí também é coisas que eu estou estudando agora. Que realmente, porque toda a minha família é obesa, eu também vou ser. Gente, não precisa ser assim. A gente não precisa... Agora vamos entrar na parte de... Ai, gente, como que chama aquela palavra? Lá, tá faltando a B12. A B12 inflamada. A gente não precisa honrar a nossa família fazendo igual, né? Tem de mudar os padrões. Vamos mudar os padrões, né? Então, mas você sabe que esses dias eu postei, né, Catinha? Que eu tava escondendo meus branquinhos atrás do tonalizante. Né? Mas, gente, eu já passei já um tempinho já do 30, tá? Então, tô dentro, né, Cá? Tá dentro. Tô dentro, essa parte... E é uma coisa importante também, Rudy, que nem, por exemplo, você teve uma gestação depois dos 30, né? Tive. Gente, a gestação é um processo inflamatório. Positivo, lógico, né? Porque a gente tá... Menina, essa eu nunca tinha ouvido falar. É um processo inflamatório. Tudo é inflamação. Pro nosso corpo, porque... O nosso corpo entende, né, como inflamação. Por isso que os 3 primeiros meses é de risco, ele quer. Isso. Às vezes ele tenta ali eliminar aquela inflamação e eu não, opa. Porque o bebê é um corpo estranho pra mãe, né? O organismo vai entender que, no começo, né, que ele vai tentar, realmente vai achar que pode ser algo que pode te trazer prejuízos, né? Mas a gestação é um processo inflamatório positivo, assim como a febre, né? Mas é positivo. Mas o que acontece? Porque a hora que a criança nasce, a mãe às vezes tem vontade de voltar pra barriga. Oh, meu Deus! Mudei totalmente o negócio, desculpa, gente. A mãe aqui. Vamos lá, cara. Mas, gente, então, mesmo sendo positiva a gestação, ela é um processo inflamatório pro organismo da mãe, né? Então, as mães que têm aí os bebês depois dos 30 anos, é comum aparecer um pouquinho mais de cabelo branco por conta disso, tá? Não foi uma inflamação ruim, mas assim como o corpo da mãe muda, né? O corpo da mãe muda de tudo quanto é jeito, né? Inclusive os cabelinhos brancos também, pode ser por conta da gestação. Nossa, na gestação, depois que nasce então, gente, então, faz filho já, tá? Não fica esperando muito tempo não, Catinha, não é verdade? Gente, imunidade baixa, vive doente. Cristiano, você escutou, né? Você escutou. Sai de uma gripe, entra na outra, sai de uma infecção, entra na outra. Pode ser inflamação. Seu corpo está inflamado e seu sistema imunológico não está, né? Sua defesa do seu organismo não está funcionando como deveria estar funcionando. Por isso fica mais suscetível aí a ficar gripado, a ficar com infecção. O ambiente, ele interfere também, tá? De alguma forma? Sim, sei lá. Não, é porque depois que o Cris casou comigo, ele fica menos doente. Sim. Que a sogra do Lud não esteja doente. Não, é que não, tadinho. Sogrinhamos você, viu? Não, mas eu acho que ela ficou feliz, né? Ficou feliz, aí tava menos inflamado. Não, mas o ambiente, respondendo a pergunta da Lud, interfere sim, tá, gente? Porque o ambiente estressante, né, vai deixar a pessoa inflamada, porque o mau humor, a melancolia, né, são sentimentos negativos, e isso acaba estressando o nosso corpo. Então a gente tem que escolher o ambiente e, gente, vocês sabem que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive, né? Então presta atenção, o ambiente que vocês estão convivendo, que isso aí vai ser você vai ser sempre a 6ª pessoa da turma ali, né? Sim. Você anda só com gente inflamada, pode apostar que você vai ser a 6ª inflamada, né? Com certeza, tá? Então o ambiente tem a ver, sim, inclusive até o nosso meio, né? Que a gente não tem. A gente vive num ambiente poluído, né? Infelizmente, sim, porque a gente vive no centro urbano, carro... A poluição é uma inflamação, só que a gente tem que conviver com ela, né? O que a gente vai fazer, então? A gente vai minimizar esses efeitos. Sim. De que forma? Com alimentação, com atividade física, né? Porque tem coisa que não tem que fazer. Sim. Então, mas o ambiente... Você conviver com um ambiente positivo, uma tranquilidade, vai, sim... te ajudar, né, no sentido... Nessa desinflamação. Nessa desinflamação.
tá? Muito bom, Catinha. Da TPM, que a gente já comentou, né? A mulherada que tem uma TPM aí terrível. Muito louca. Né? Pode ser inflamação, tá? Assim como baixa libido também, gente, tá? A mulherada tá meio borocochô aí, né? Pode ser uma inflamaçãozinha. Tá desanimadinha. Mari tá reclamando, ela tá inflamada bem. Tô inflamada. As mulheres que estão na menopausa, tá? Menopausa é uma mudança aí grande, né? na parte hormonal para nós mulheres, né? Porém, sintomas muito exagerados. Então, muito calor, muita alteração de humor, aquele tudo muito exagerado, pode ser inflamação também, tá? Então, quem ainda não chegou nessa parte da menopausa, gente, se cuidem para vocês passarem por esse período de uma forma tranquila. Cá, agora você falou isso, tem pessoas que ficam por anos nesse processo, não sei se você já viu. Tem pessoas que ficam... Nossa, eu vi uma vez uma mulher que ela falou que fazia 10 anos. Nossa, na menopausa, no processo de menopausa. Que ela tinha aqueles fogachos lá, que é fogacho? Fogacho que são. E ela tinha aquele processo lá, e ela lá, e ela falou que fazia 10 anos que ela vivia desse jeito. Ela deve estar inflamada, né? Com certeza, gente, alguma coisa de errado tá com ela. Não é pra durar tanto tempo assim o processo de menopausa, né? Começa, na verdade, na climatério, que é onde a gente começa, é o início, né? Que vem 2 anos antes da menopausa em si, né? Mas aí tem o período, mas olha, 10 anos é muito tempo, né? Muito tempo. A pessoa às vezes não ia, às vezes a pessoa até foi atrás também, né? E às vezes chegou no médico e falou, bem, tem que fazer. Infelizmente, é a realidade de muita gente. Precisa acompanhar, que é o que a gente tá falando, gente. Esses excessos não são normais. Tá? Então precisa realmente estar procurando um profissional, tá? Gente, eu não sei se vocês têm, mas eu já tive bolinhas aqui, ó, nessa parte do braço, atrás do braço, umas bolinhas vermelhas. Isso se chama queratose pilar. Conheço uma pessoa que tem também. Essa queratose pilar nada mais é do que um processo inflamatório, né? Que a pessoa está com uma inflamação e se manifesta na pele, né? Então, o meu caso, especificamente, que eu tinha, era uma alergia desencadeada pelo leite, porque eu tenho alergia ao leite. Então, essa parte leite da alimentação me desencadeava esse processo alérgico. Eu não tomo leite? Tomo, assim, e sei escolher. Só a dois. Eu vou escolher o momento que eu vou tomar o leite, porque eu sei que se eu tomar constantemente, isso vai me prejudicar a minha saúde. Mas antigamente, quando eu era criança, era só o leitinho. Ai, gente, mas leitinho é bom demais, né? Tomar aquele leitinho pra dormir, né? Parece que dá aquele aconchego, né? Aquele leitinho quentinho, no frio. Tô com fome, não sei o que comer, tomo um leitinho. Ai, no inverno não tem mais nada gostoso do que tomar um leitinho, né? Chocolatinho quente. É complicado porque a gente, assim, cresceu tomando leitinho, né? Aí, de repente, chega num ponto da vida e fala assim, você não pode mais tomar leite. Aí você fala, vou tomar o quê? Não tem nada que substitui o leite. Nada. A mesma composição, assim, não vai ter. O suco é sem graça do leite, a água, na hora que você quer mundo, tá? Tem pessoas que tem, que é o meu caso, eu tenho uma alergia do leite e não posso tomar porque me faz mal. Tem a queratose pilar, eu fico muito secretiva, né? Então fica catarrenta, né? Fico catarrenta, não consigo nem falar direito. Então pra mim eu não posso, infelizmente. Mas cada caso é um caso, tá? Mas essas bolinhas no braço, no meu caso era do leite, mas isso pode ser um outro processo que pode ter desencadeado essa inflamação, tá? Falou de... Nossa, Catinha, acabei foi uma aula, lista. gente. Isso não foi nem uma live, é uma aula. Disse, esses são possíveis sinais e sintomas que a gente pode ter, apresentar aí condições de inflamação, tá? Se você se identificou com algum, fique atento. Ou mais de um. Nossa, então, aí que você não pode sair daí, hein? Gente, fique até o final. Se você se identificou com mais de um desses sintomas, gente, você precisa se cuidar. Tá? E para ajudar nesse processo da desinflamação, o que nós vamos fazer, Lud? Drenagem linfática. Gente, não tem nada melhor na área da estética para desinflamação do organismo que a drenagem. A drenagem, Catinha, ela vem porque o que acontece? Nós temos todo o nosso sistema linfático, né? No nosso sistema linfático, nós temos os gânglios. E quando o organismo está inflamado, ele não está trabalhando direito, né? Então, aí a pessoa sente aquele acúmulo de líquido, fica inchada. Você põe o dedo assim, a hora que você tira, marca,
tá inchada, excesso de celulite, né? Então, pra aliviar... A celulite não tem nada melhor, tá, gente? Muitas mulheres são incomodadas com celulite. Não tem nada melhor pra melhorar o aspecto de celulite do que a drenagem. Uma coisa que é tão simples, que é tão falado, mas que as pessoas se privam. Não sei por quê, Catinha, não sei. Mas as pessoas ainda... Sei lá, porque assim, as pessoas acham que tem que ser algo muito, muito grosseiro, tem que se sentir mexendo. E na verdade a gente vai ter que trabalhar com o superficial. Pode né? ser um Então, toque mais simples, mais delicado. As pessoas então. acham que... As pessoas, como as pessoas não entendem, não são obrigadas a entender, elas vão, por exemplo, faz uma drenagem e acham, nossa, mas não fez nada. Saiu com bexiga lotada, morrendo de vontade de fazer um xixi. E acha que, nossa, mas muito devagarzinho. Mas é suave. Se o movimento for pesado, gente, ele não vai pegar na linfa. Ele não vai levar a linfa. Que a linfa é o líquido, né? O excesso do líquido ali que está transportando no nosso organismo. Se a gente for um movimento muito pesado, vamos dizer assim, a gente não vai trabalhar a linfa. A gente vai trabalhar na musculatura. Aí já vira uma massagem relaxante. Para relaxar, trabalha músculo. Para relaxar, tensão, tá com aquele ombro duro, músculo. A adrenalina linfática para desinflamação, movimento leve, repetitivo e contínuo. Nossa, eu fiquei super feliz agora de saber que tem que ser uma coisa delicada, gente, porque eu sou super sensível à dor, né? Me apertou demais, eu já não gosto, né? Não gosto de apertar muito quente, muito frio, esses excessos assim, eu já não gosto. Adorei saber essa informação. Sim, de ser uma coisa suave. E é algo, gente, que tem que ser feito. Tem pessoas que precisam viver com a drenagem linfática. Tem pessoas que precisam. Por exemplo, quem desenvolve algo crônico, como o lipedema, precisa toda semana, tá? Porque ele vai auxiliar nesse processo, né? Os gânglios, eles são como se fossem os ralos do nosso corpo. É eles que vão estar puxando toda a sujeira, as toxinas, até as bactérias, porque assim, o nosso sistema linfático, ele tá coladinho ali com a nossa imunidade, com o nosso sistema imunológico. Então, a drenagem linfática, ela vai fazer essa estimulação para ele trabalhar mais. Porque como o organismo está inflamado, ele fica devagar, né? Ele não consegue eliminar tudo que ele tem que fazer. A drenagem, juntando com a alimentação, ela vai dar um boom nesse organismo. Então, melhora a imunidade, melhora a ansiedade. Olha isso, como tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Por isso que nós nos unimos, né, Catinha? Com certeza. Porque nossos trabalhos, a nossa missão de vida aí, né, na verdade, está entrelaçado, né? Então, o trabalho da Catinha, ele faz total sentido conciliado com o meu, né? Então, a drenagem linfática, ela melhora aspecto da pele. Porque o que acontece? Quando o organismo está trabalhando direito, o sangue ele vem para nutrir a nossa pele. Até o sistema circulatório nosso fica debilitado. Então, quando a gente faz a drenagem linfática e a gente auxilia esse movimento, a gente auxilia essa nutrição. Então, até o aspecto da pele melhora. A pele fica até mais hidratada. Porque nosso organismo, automaticamente, ele se hidrata internamente, né? Se a gente tomar água também, né, gente? Por isso que a gente fala, tem que tomar água para o organismo funcionar. Não adianta nada você falar assim, vou fazer a drenagem linfática e estou fazendo alimentação, mas não ingeri a água. A água é essencial. Então, é assim, dois trabalhos que, né, eles se complementam e que potencializam. Um potencializa o outro, né, cara? E, gente, não tem nada melhor do que você dar uma relaxada, né, com as mãos de fada da Lud, né? Ainda mais agora sabendo que tem que ser uma coisa suave, nada muito que aperta, a não ser que você goste, né? Porque tem pessoa que gosta, né, Lud, que aperta, né? Mas se for realmente o foco a drenagem, cara, não tem como, né? Agora, se a pessoa quiser fazer uma massagem relaxante, aí a gente já encaminha para outro profissional. Porque assim, hoje meu foco não é relaxamento, né? Eu acho que o bem-estar faz parte. Tudo que a gente faz traz o bem-estar, né? Mas a drenagem em si realmente é o que vai trazer saúde, ligado ao bem-estar, né? Bacana. Nossa, muito bom, Lud. Pode me incluir nesse pacote também, né? Claro, pelo amor de Deus. Nós vamos ter que arrumar uns horários na agenda. A gente vai fazer um escambo aqui, né, Lud? Vai ser uma troca, né? Exatamente. Ô, Lud, mas deixa eu perguntar uma coisa pra você, né? Se uma cliente chega pra você, né, pra fazer um tratamento corporal, a drenagem, por exemplo, ela não come uma fruta, uma verdura, um legume, não bebe água. Como que vai ser esse efeito?
desse procedimento? Eu vou caminhar lá pra você, né? Eu vou falar, querida, olha, porque assim, o que acontece? Não adianta você investir em algo, né, se você não for fazer de verdade. Então não adianta a pessoa investir em drenagem linfática se ela não, né, fazer junto à alimentação, inclusive até incluir uma atividade física, que é essencial, né? Inclusive, se ela quiser incluir uma terapia também, gente, eu super indico, tá? Porque muitas vezes a pessoa, ela precisa se encontrar ali, né? Muitas vezes a pessoa ela se esconde atrás desses sintomas também, né? Também. Então é importante o tal do holístico, né? Que a gente olhar o ser humano como um ser complexo, né? O total. Então ela precisa, né? Vai precisar de você, Catinha. Eu vou indicar você, porque eu falo assim, olha, não adianta. Eu sempre falo, tem que fazer ingestão de água, tem que melhorar a alimentação, tem que dormir bem, senão não vai rolar. Eu tô perguntando isso, gente, porque às vezes a pessoa vai... porque tem que fazer um preparo, né, Lud? Pra poder estar indo lá. Porque às vezes a pessoa... eu quero fazer a drenagem. E faz um investimento. Aí ela não tem o resultado que ela deseja. Aí ela vai falar assim, nossa, não, mas eu acho que a profissional que não é boa. Ou não, o equipamento que ela utilizou, né, não era bom, né? E não é. Tem que ter um complemento, porque senão não vai ter o efeito desejado, né? Sim, com certeza. A drenagem, ela vai fazer efeito. Ela vai ter uma ação ali. Porém, se ela tiver com uma alimentação ali ao lado, porque tem os alimentos também que são anti-inflamatórios, que é você que vai trabalhar nessa parte, vai fazer muito mais efeito, entendeu? Então a pessoa vai sentir muita diferença, né? Diferente de fazer uma drenagem, a pessoa vai se sentir melhor hoje. Talvez amanhã, depois de alguns dias, já vai voltar, né? Aquele mal-estar, aquela sensação de peso, né? Dor, porque as pessoas chegam a sentir dor mesmo, né? Que nem você comentou. Então é extremamente importante fazer a conciliação da alimentação com a estética. Bacana. Por isso que nós estamos aqui, né, Catinha? Isso, gente, é pra vocês poderem entender um pouquinho dessa nossa parceria, né? Porque às vezes alguém pode perguntar, nossa, mas o que tem a ver estética tudo com alimentação, nós temos, né? tudo a ver. Tudo a ver, gente, tá? Então, o que a gente vai trabalhar, né? Então, a Lud comentou aqui com relação aos alimentos que vão ajudar na forma positiva. Nós temos vários, né? Frutas, verduras, os legumes, porque lá a gente vai encontrar a vitamina C, que é um potente antioxidante que vai ajudar, né? O pessoal compra a vitamina C para passar no rosto. E não come. E não come, né? Não ingere, né? O negócio tem que ser de dentro para fora, exatamente, né? Não que você não possa passar a vitamina C no rosto, né? Deve passar, mas não adianta nada você passar no rosto e não estar comendo, né? Ômega 3, que é maravilhoso. É uma gordura, tá? Só que é de uma excelente qualidade, né? A gente precisa. Memória, quem tava com problema... Olha aí, quem tá com sintomas de falta de memória e com dificuldade com memória, o ômega 3 vai te ajudar nesse sentido. Eu lembrei de uma amiga agora que ela começou a tomar ômega 3... E aí depois de alguns dias eu perguntei pra ela se ela tava sentindo diferença e ela falava que não sabia porque ela esquecia de tomar. Então quer dizer... ela realmente estava precisando do ômega 3, que ela tava com falta de Olha, se ela estiver assistindo, ela vai se identificar, hein? Se você aí esqueceu de tomar ômega 3, é você mesmo. É você. Eu não vou citar nomes. Vitamina A também, que é super importante pra parte da pele, né? Então a gente vai encontrar vitamina A na cenoura, no mamão, na abóbora, tudo que é cor de laranjinha tem vitamina A. Então são algumas estratégias, né, que a gente vai utilizar aí positivamente no processo, né, da desinflamação, do procedimento estético, tá? E automaticamente você vai se sentir melhor. Gente, mudando pequenos hábitos, tá? Você vai se sentir melhor, você já vai desinchar. Quanto tempo você acredita que é uma média, tá? Porque não tem como, assim, generalizar, né? Assim, engessar uma informação, porque isso é de organismo para organismo. Mas em quanto tempo você acredita que começando uma alimentação legal, a pessoa já sente, assim, já começa a sentir diferença? Olha, Lud, se a pessoa for uma pessoa que se alimenta muito mal, né? Que não tem aí uma alimentação adequada, não bebe água, não faz exercício, e ela começar a ter uma mudança, em uma semana ela já começa a ter um resultado. Uma semana? Uma semana, gente, é muito rápido. É muito rápido que o nosso corpo é extremamente inteligente, né? Ele realmente só tá esperando você cuidar bem dele. Não é verdade, cara? E esse resultado de uma semana pode variar. Pode ser uma coisa menor, né? Pode ser, por exemplo, 1 quilo, né? Que dentro de uma semana facilmente a gente consegue perder 1 quilo. Ou mais,
né? Eu não sei, depende do seu estado de saúde, não sei como que Ou a pessoa melhora a está. dor de cabeça, ou sono. Gente, sono é importantíssimo, dor de cabeça. Os sintomas vocês vão sentindo. Todos esses sintomas que a gente falou aqui já vai melhorando, né? O peso, os meus pacientes, né, que eu trato no consultório individual, é o último. Eu sempre falo pra gente, vamos pôr como meta, mas não é o foco. Sim, não é o foco. Consequência, na verdade. É a consequência. Quando você tem uma alimentação, um estilo de vida melhor, consequentemente você vai eliminar o peso se você estiver acima do peso. Ou ao contrário também, tá, gente? Ganhar, porque tem né? gente que tem dificuldade de ganhar peso, né? Então não consegue, fica naquela luta, né? E você consegue também aumentar o seu peso, tá? Mas tem que dar esse primeiro passo, de mudar, de querer mudar. É tipo como que chama, Gatinha, também, como uma pessoa tem um vício ali, né? E aí tá mudando o vício. Tem Adaptação. Não deixa de ser uma adaptação, né? Na verdade, fala que vício não é a gente sempre pensa em vício algo ruim. Uhum. Vício não é ruim se for um vício saudável, né? Então, se você tem um vício bom, se você tem que... Não adianta você falar, não tenho nenhum vício. Não, você tem que substituir um vício ruim por um vício saudável. E aí vai fazer sentido, né? Sim. Gente, são hábitos saudáveis. A gente tem que pensar isso. Tem estilo de vida saudável, tá? E quando a gente não tem estilo de vida saudável, por exemplo, na parte da alimentação, né? A pessoa come muita gordura ruim, né? Muita carne gordurosa, muito alimento industrializado, né? Que tem muita gordura, tem muito sódio, né? Então a pessoa tá super retendo um monte de líquido lá, não sabe nem por quê. Por quê? Tá comendo muito sal na comida. Aí fala que toma 4 litros de água por e não dia. resolve. Por que não tá resolvendo? Gente, come muito sal, come muito produto industrializado, então pacotinho, bolacha de pacote, salgadinho de pacote, tudo do pacotinho, né? Aí você vai lá ver a quantidade de sódio que tem nesses alimentos, é um absurdo, né? A quantidade. Então, que isso interfere Com totalmente certeza. aqui no processo de estética. Tá? E essa desinflamação, o que ela vai fazer, Ká? Como que a pessoa o que ela vai promover? Então, aí a gente vai começar com um protocolo, né, que a gente vai incluir na alimentação alimentos que vão auxiliar, que são antioxidantes, que vão auxiliar na desinflamação. Então, frutas, verduras e legumes, que é o que a população tem dificuldade de comer. Geralmente, né? não é nem sobre tirar, é sobre acrescentar, né, Ká? Sim, né? Olha, Ludi, o que eu gosto de trabalhar bastante, às vezes não é nem a quantidade, porque o pessoal fica preocupado, nossa, eu vou passar fome, eu vou ficar... Não, gente, eu não, pelo menos no início eu não trabalho quantidade, eu trabalho a qualidade do alimento. Nossa, isso é Tá? importantíssimo. Então a gente trocar esse alimento que não traz benefício para sua saúde por um que traz. Sim. Né? Aí o quanto que você vai comer, vamos primeiro trocar. Depois a gente pensa aí na quantidade, na adequação da quantidade. Só de fazer essa troca já vai melhorar. Nossa, demais. Eu tinha uma cliente tenho na verdade ainda, que ela fez essa troca. Ela falou assim, Ludi, só de eu trocar, ela sim, se sentia muito diferente nisso. E depois ela foi diminuindo o tamanho dos pratos também, que é uma dica legal, né? Pra quem quer fazer a perda, ela foi diminuindo os pratos. Eu achei super interessante isso daí. Que o primeiro realmente é qualitativo, tá, gente? Vamos pensar na qualidade. Depois a gente vê a quantidade. Eu quero... consegui... a pessoa estipulou lá uma meta de perder, por exemplo. Perdeu o que queria, agora eu quero perder mais. Aí a gente começa a rever a quantidade do que tá comendo, mas isso daí é para um próximo passo, Sim, né? Mas são etapas, né? São etapas, né? Mas a princípio realmente é buscar comer melhor, com qualidade. Tá? E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Tá chegando o carnaval, né, gente? Vocês têm um mês. Catinha, nós vamos unir forças. Pra daqui um mês, hein, gente? Vocês já vão estar sentindo diferente, gente? Com certeza. Não é porque a gente está empenhada. Você tá? Eu espero que estejam, porque olha, nós estamos com força total, né, cara? Com certeza, Lud. Tá? E fala um pouquinho do seu pacote, Lud, como é que vai funcionar o seu... Então, na verdade, assim, vão ter opções, né? Realmente, o propósito é unirmos, né, a alimentação com a drenagem, tá bom, gente? Então, assim... a drenagem, ela dura em torno de 45, 50 minutos, tá? Não é drenagem de meia hora, gente. Não julgo quem faz drenagem de meia hora, tá tudo bem.
Mas lá eu gosto de fazer aquela drenagem que é realmente complexa, tá? Pega o corpo todo, trabalha super bem. E aí você ligando isso, né, com pode fazer, a princípio ela pode fazer 2 vezes por semana e conforme ela for percebendo essa mudança, ela pode diminuir já para 1 vez por semana, tá? E a gente, como a gente vai conciliar isso com a Catinha, porque, gente, é de extrema importância, né, essa desinflamação do organismo e a drenagem para dar um pau ali para essa desinflamação. Então a gente vai linkar com os como que fala, Catinha? Protocolo da nutrição. Com o protocolo, isso, da Cátia. Tá. Daí, cara, como que a gente vai estar... Me fala um pouquinho aí como que vai ser esse... Com relação à parte da nutrição, gente, nós vamos trabalhar em grupo, tá? Vai ser um acompanhamento em grupo, tá? Durante 6 semanas, Isso. Tá? Pra gente casar com a drenagem, o pacote da drenagem, tá? Então, 6 semanas é um período bacana pra gente trabalhar a alimentação também, tá? Durante essas 6 semanas nós vamos ter um primeiro encontro. Esse primeiro encontro vai ser presencial porque eu quero conhecer, né, quem for poder participar. Nesse primeiro encontro eu vou fazer essa primeira avaliação com vocês, a gente vai ter uma conversa. E os outros 5 encontros nós vamos fazer de forma online, né? Nós vamos fazer através do grupo de WhatsApp, tá? Aí vamos manter a conversa, enfim, né? Lá a gente vai discutir no decorrer do protocolo. Vai ter todo um acompanhamento, todo tá, o gente? acompanhamento durante essas 6 semanas, Vocês tá? parem pra pensar que um tratamento desse aqui que a gente tá oferecendo, gente, tem um custo geralmente alto, tá? Sim. A gente tá realmente abrindo essa opção, né, de fazer em grupo, né? O meu não tem que fazer em grupo, né, o da Lud é individual, o meu é tá? individual, fiquem tranquilas, tá Vocês bom? vão ter atendidas com todo amor e carinho, individualizadas. Exatamente. Tá? Agora o da Catinha, ela já consegue trabalhar melhor essa parte. Então a gente vai estar juntando esse grupo de mulheres que estão a fim de começar o ano totalmente diferentes, né? Sim. Renovadas, né, Cá? E aí o propósito é a gente estar iniciando, né, esse grupo no dia 8, é isso, né, Catinha? Isso. No dia 8. Para isso, a gente vai estar abrindo as inscrições, né, Cá? Sim. Podem estar mandando mensagem direto no direct da Cá, né? Ou também no meu, a gente vai se falando, a gente vai se comunicando. Pra gente quem quiser entrar nesse grupo. Vão ser valores que vocês nunca viram, tá? A gente não vai ficar falando de valores aqui, porque vai ser algo muito especial. Sim. Tá bom? Mas pode ter certeza que foi Pensado pensado com muito carinho. muito carinho, Com uma muito coisa carinho. para que vocês consigam realmente participar, né, fazer que para vocês atingirem os objetivos de vocês, não só por conta de qualidade de vida mesmo, né, Lúcia? Sim, assim, você também, quando você se permite, né, a um desafio, quando você fala assim, não, eu vou fazer isso, e você vai e faz, ainda mais que vai ter várias mulheres, né, participando junto, uma vai dando força pra outra, gente, isso é essencial. E eu estarei nesse grupo, tá bom, gente? Eu vou postar lá com o chá que a Catinha tá mandando eu tomar, né, Catinha? Sim. Eu também vou participar, tá? Você não pensa que vai deixar ela de fora, não, viu, cara? Não, por favor, Lúcia. Gente, chazinho, pra quem não gosta, vai se adaptando, porque chá é maravilhoso, né? É maravilhoso e é a palavra-chave no processo da desinflamação, tá? Chazinho. Você vê, chá, às vezes as pessoas não dão muito crédito pra chá, né? Mas, gente, Deus que deixou os chás aí pra gente, tá? Coisa natural. Natural. Então, as inscrições são até o dia 5 de fevereiro, próxima quarta-feira, tá? Pra fazer a inscrição, gente, vocês vão precisar passar por uma pequena entrevista, tá? Por quê? Como o atendimento nutricional ele vai ser em grupo, né? Então, nós vamos trabalhar um protocolo qualitativo, tá? Claro que eu vou conseguir dar um olhar diferenciado para dúvidas, atenção. Se você tiver, a gente vai conversar, né? Mas não vou trabalhar o individual como eu trabalho no meu consultório, com consultas individuais. Porque é isso que a gente quer, tá, gente? A gente quer que você comece o ano com tudo. Isso. Então é uma oportunidade. Por isso que a Catinha tá abrindo essa opção, né, desse grupo, tá? E a gente se uniu justamente para você começar o seu ano diferente. Isso. Tá? Então aí para poder participar a gente vai fazer uma pequena entrevista para saber como que tá a sua condição de saúde. Essa entrevista vai ser feita presencial, tá? Aí, não pode, antes, né? Isso, antes do grupo, tá? Gente, a entrevista é para eu avaliar se você está apto, né? Se tem alguma contraindicação, isso, né? se teria alguma contraindicação por trabalhar no grupo, tá? Porque aí, dependendo do estado de saúde da pessoa, ela precisa fazer um acompanhamento mais individualizado.
tá? Exatamente. Então, é só pra gente ter um bate-papo simples, né? Ah, tá tudo ok, então a gente já vai pra inscrição, né? E pra poder participar do primeiro encontro que vai ser no dia 8 de fevereiro, tá? Um sábado. Tá? Não tem desculpa, hein, gente? Sem desculpas, tá? Então, nos chame aí no direct. Chame no direct que a gente vai estar disponível. Pode mandar perguntas, tá, gente? As inscrições serão assim mesmo, tá? Como a gente tá... É a primeira vez que a gente tá fazendo, né, dessa forma. Pedimos desculpas que eu tô vendo erros. aqui. Não, eu tô vendo aqui rolando aqui as perguntas, né? Gente, eu não consegui ver. Não dá pra ler, não, gente. Porque eu não, a idade não permite mais. Eu não enxergo de longe, tá? Então, eu não consigo ver a pergunta, eu não consegui responder ninguém, me perdoe. Mas se você ficou com alguma dúvida, pode mandar no direct, manda no direct aí que a gente responde de forma individual. E até dia 5, a sua oportunidade de começar o ano diferente, hein? Até dia 5. Sim. Se organize, porque a gente vai com tudo. E a gente espera vocês, né, Catinha? Cá, obrigada, viu? Por essa parceria. Fiquei super feliz. Também. Eu e a Catinha, a gente se conhece já há alguns anos, Nossa, né, cara? tempo. E a gente nunca imaginou que a gente se ia juntar numa missão. Não. Uma missão maravilhosa dessa. Na verdade, a gente foi se conhecer um tempo, amiga primeiro, depois a Lud veio pra ser empresária, né? Aí nossa, gente, olha que lógico, empreendedora. Eu recebo. E eu venho com a Lud já faz um tempo, né? Desde o comecinho da caminhada, né? Não sou eu aquela pessoa que vai assiduamente, mas vou... Tá sempre ali, tá sempre pertinho, me acompanhando. Né? E aí a gente... começou essa parceria que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo e a gente quer vocês conosco. Por favor. Né, Cá? Com certeza. Então tá, gente. Uma boa noite pra vocês, né? E esperamos a inscrição de vocês, os contatos aí nos directs. Boa noite, gente. Muito obrigada, viu? Vocês realmente nos desculpem alguma coisa, né, Catinha? Com certeza. Se eu demos alguma falha, perdão. Olha, se vocês quiserem mais, a gente pode falar de outros assuntos também. Gente. A gente tá gostando. Tá gostando, né, Catinha? Foi tranquilo, né? Passei um olhinho de lavanda aqui, né? Pra dar uma acalmada, assim, Que eu gosto de usar os olhinhos na drenagem também, que auxilia demais, viu, gente? Óleo essencial é fantástico. Óleo essencial é maravilhoso. Gente, óleo essencial a gente pode pôr até um pouquinho na água pra tomar na Lud. Tem alguns que podem. Alguns podem, né? Tem alguns que podem. Então, dá uma acalmadinha. Olha que delícia. Maravilhoso. Tudo de bom. Então tá bom. Beijo, gente, muito beijo. Beijo. Até mais.